Olá pessoal, tudo bem? Eu gostaria de trazer um informativo por vídeo para vocês. Gostaria que esse vídeo chegasse a todas as entidades pertencentes ao Sistema Confederativo Nacional e que cada clube depois pudesse também repassar isso, principalmente para os condutores de roda, de como que os regulamentos são feitos, quais são as ferramentas novas que a Cobrap implementou. Então, o primeiro destaque que nós fizemos nesse ano de 2025 foi separar as diretrizes do Campeonato Nacional dos regulamentos das competições. Então, hoje a gente tem regulamentos mais claros do Sistema Confederativo Nacional, os regulamentos atualizados e aprovados em Assembleia por todo o Sistema Confederativo está publicado lá no portal da Cobrap, então ele possui aí todas as diretrizes que devam ser seguidas e conhecidas por federações, clubes e chefes de roda de cada uma das modalidades. No passado, também estava acoplado ao regulamento do Campeonato Nacional, estava acoplado ao regulamento das modalidades. E esse ano, o que nós fizemos? Nós criamos um regimento do Campeonato Nacional, com todas as normas, diretrizes, condições, e também dentro desse regimento, que está também publicado no portal da Cobrap, né? Está lá à disposição para que todos possam constar. Nesse regimento, nós temos aí todas as diretrizes de competição. E no regimento desse ano, nessa primeira edição de regimento, nós trouxemos aí uma grande inovação que está, às vezes, gerando um pouco de polêmica nos grupos, e para isso nós iremos conversar um pouquinho com relação ao SAT, é o Sistema de Auditoria de Torneios. Né? O que é o SAT? Antes de falar sobre o que ele é, nós precisamos deixar muito claro por que ele foi criado. O Sistema de Auditoria de Torneios foi criado no sentido de valorizar as competições inicialmente de trinca-ferro. A modalidade de trinca-ferro estava tomando uma proporção não muito justa, uma proporção não muito transparente, e nós identificamos, através de ouvir os expositores, ouvir os diretores da Cobrap, ouvir os presidentes de federação, uma necessidade de se criar alguma coisa. Então nós criamos o SAT, que é o Sistema de Auditoria. O que consiste o SAT? Ele é um instrumento para poder fazer a aferição correta das marcações, o acompanhamento dos comportamentos das pessoas acompanhantes de torneio, mas com o único objetivo de trazer transparência, trazer lisura para as competições, né? Hoje, pessoal, a gente tem na modalidade de trinca-ferro um nível de competitividade muito grande entre os competidores, mas a modalidade não exige isso. Nós temos que ter uma competitividade entre os pássaros. Eles são os principais destaques da existência da modalidade. Então, quando a gente cria um torneio, faz um campeonato, o que nós queremos? Nós queremos que, além do manejo, além do manuseio, além da preparação, que nós possamos dar destaque às aves. E o que estava acontecendo na modalidade de trinca-ferro é que as aves estavam ficando em segundo plano e os destaques estavam indo para um outro rumo. Um rumo que não é muito correto para as competições, né? Às vezes, avaliações inadequadas, procedimentos inadequados, comportamento tanto de competidores quanto espectadores que não são adequados. Quando eu digo espectadores, a modalidade de trinca tinha uma mania muito grande de falar, vou levar minha torcida. Não, não é torcida, são espectadores, eles vão lá para ver a apresentação do passo, aquilo que é o mais rico. Então, no próprio regulamento da Cobrap desse ano, a gente proíbe a torcida em todas as modalidades. Nós temos espectadores que vão lá para poder ver a apresentação das aves. Agora, como que essa apresentação deve ser feita? Nós temos chefes de roda, nós temos marcadores capacitados para fazer toda essa aferição? Sim, nós temos. Mas também nós temos um grupo de pessoas que precisa de fazer um realinhamento
para que a modalidade se fortaleça um pouco mais, para que possamos trazer novos competidores para as provas, trazer aquele criador mais humilde que às vezes está distante de uma competição de alto nível, mesmo tendo um bom pássaro, porque às vezes ele fica estarrecido com cantadas volumosas, cantadas que não condizem com a realidade. Então, por isso, nós criamos o instrumento que é o SAT, que é um sistema de auditoria de torneios. Como que isso já está funcionando desde o início do Campeonato Nacional? Todas as etapas são realizadas com 2 instrumentos básicos de aferição. Nós temos uma câmera individual, que a gente faz o acompanhamento dos 5 primeiros concorrentes do Campeonato Nacional, que estão em disputa, e que essas câmeras também são abrangentes a outros competidores, né? E nós temos também um instrumento de detecção de radiofrequência e também campos magnéticos, para também evitar qualquer tipo de subterfúgio. Muita gente falava em alguns subterfúgios no trinca-ferro, a gente também está dirimindo isso para que realmente a apresentação do trinca-ferro seja justa, né? Essas provas, elas são filmadas, o resultado sai parcialmente, ele sai publicado o resultado, mas esse resultado ele só tem validade depois que homologado, ou seja, cada um seja aferido, seja analisado por uma comissão técnica aí de 7 pessoas que nós temos, que reavaliam os vídeos, frame por frame, cantada por cantada. Se for o caso, a gente coloca em câmera lenta, tenta identificar, tentando desprezar marcações indevidas de uma nota, complemento, trazendo as cantadas dos trinca-ferros para dentro da realidade, né? Isso tem demonstrado bastante evolução, é um processo que nós estamos implementando, então assim, ele demora um pouco para ser feito, dependendo de como a etapa é realizada. Se lá na etapa os comportamentos dos competidores e espectadores são corretos, as marcações são feitas corretamente, menos trabalho nós temos de averiguação e maior acerto nós teremos. Esse é o nosso sonho. Nós queremos que as competições sejam justas, que as marcações sejam justas, né? As marcações que forem erradas, todas elas serão aferidas e serão relançadas. Somente será homologado para a classificação após passar ao sistema de auditoria de torneio. Então, o objetivo principal nosso, pessoal, é valorizar a modalidade, atrair mais pessoas, diminuir a competição entre os competidores e fazer com que a competição seja efetivamente entre os pássaros, que é o destaque, que é aquilo que nós temos de mais precioso, que são nossos pássaros. Então, nós precisamos dar um redirecionamento à modalidade, acreditamos que essa ferramenta terá muito êxito para o futuro. É uma ferramenta cara, demorada, dispendiosa, gasta muito tempo, mas estamos investindo tudo que for necessário para que a modalidade de trinca-ferro atinja o ápice que ela realmente mereça. É muito importante que você, ao terminar a competição ou uma prova, você saiba que o seu pássaro cantou efetivamente aquilo, que ele não foi puxado, que ele não precisou da ajuda de ninguém, não precisou de subterfúgios, de acompanhantes para poder atrapalhar a marcação de um outro. Vamos deixar com que os pássaros cantem, que eles sejam aferidos e que eles realmente possam alcançar os resultados esperados aí com a maior transparência e lisura, né? O sistema ele vai além da filmagem dos pássaros. Nós também filmamos o comportamento dos espectadores e acompanhantes. Nos regulamentos são muito claros quais são as responsabilidades dos proprietários quando leva alguma pessoa com ele para o torneio. Se essa pessoa cometer um deslize, o regulamento será aplicado. Se ele tiver um comportamento inadequado para as provas, todo o trabalho que ele fez de manejo do pássaro dele estará sendo prejudicado por trazer uma pessoa que não estará abrilhantando os nossos torneios.
Então, pessoal, encarem o SAT como uma ferramenta moderna, uma ferramenta que vai trazer muito mais transparência e lisura. É muito melhor você receber um aplauso, um abraço, um parabéns pela cantada correta do seu pássaro, do que, às vezes, você sair de lá cumprimentado, aplaudido por pessoas que puxaram o teu pássaro e aquela não é a realidade da cantada do teu pássaro. Não é nenhum demérito para ele. O erro está nas pessoas, não está nos pássaros. Então, o sistema SAT vai corrigir o erro das pessoas, o erro dos marcadores, o erro dos espectadores que atrapalham as competições, né? E com isso nós iremos evoluir tecnicamente. Temos aí já novos projetos para o ano que vem de melhoria do sistema de auditoria de torneios, que eu espero que irá abrilhantar cada vez mais e trazer muito mais competidores aí de trinca-ferro para poder mostrar suas preciosidades para o Brasil. Conto com o empenho de vocês no fortalecimento da modalidade de trinca-ferro, né, trazendo ela realmente para o lugar que merece. É um novo tempo, é um novo momento e eu não tenho dúvida que teremos muito sucesso na modalidade de trinca-ferro. Conto com cada um de vocês em aprender mais, aplicar mais o regulamento, ter mais disciplina para que realmente o trinca-ferro volte a brilhar. Grande abraço.